Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Lucas. Hoje começamos um novo capítulo, capítulo 8, e eu peço já que você abra a sua Bíblia e possa acompanhar comigo a leitura dos versos 1 ao verso 8 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus tinha uma preocupação enorme em cumprir o seu propósito, em cumprir a sua missão aqui na terra. Além da sua grande e maior missão de morrer na cruz, Jesus tinha a missão de pregar o Evangelho, de levar o conhecimento de Deus, de pregar a palavra, as boas novas às pessoas. Esse era o seu propósito. Durante o seu ministério, como Lucas muito bem observou, Jesus foi auxiliado por algumas pessoas. E nós vemos isso justamente aqui no começo do capítulo 8. Então o texto começa dizendo que depois disso Jesus andava de cidade em cidade, ou seja, no seu ministério itinerante, não é? Indo de vila em vila, cidade em cidade. E o que ele fazia? Ele pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus. Já dissemos isso e é preciso que isso fique muito claro para nós. Esse era o grande e principal, esse era o cerne do ministério de Jesus. O cerne do ministério de Jesus era a pregação do evangelho. Então ele estava pregando as boas novas. Já vimos que a palavra evangelho significa boas novas. As boas novas do reino, o perdão dos pecados, a vinda do reino de Deus, a possibilidade de estar na presença de Deus por meio do próprio Senhor Jesus. Essa era a essência da pregação de Jesus ali àquele povo. E o texto diz que os 12 iam com ele e algumas mulheres estavam também com Jesus. Eu acho sobremodo interessante que Lucas tivesse um olhar voltado para aqueles que eram menosprezados naquela época. Os pobres, aqueles que eram marginalizados e, sem dúvida, as mulheres não eram bem vistas, bem quistas por todos. Não era assim, não era diferente no meio judeu. Os judeus desprezavam as mulheres, mas no meio do ministério do Senhor Jesus, ou seja, no meio cristão, nós aprendemos que a mulher tinha valor. Nós aprendemos que a mulher tem valor, que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus como homem,
que ela tinha o seu lugar, que ela tinha o seu espaço, que ela tinha e teve a sua vez. E nós vemos isso aqui. As mulheres tinham um lugar especial no ministério de Jesus, e aqui elas foram libertas por ele, como o verso 2 nos diz, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, assim como os outros. E nós vemos que Jesus permitiu que elas estivessem perto dele, caminhassem com ele, fizessem parte do ministério com ele. E essas mulheres têm inclusive os seus nomes mencionados aqui. Isso é algo significativo para um documento daquela época. Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher que não era judia, Susana e muitas outras. Veja que Lucas é claro em manifestar que havia muitas outras mulheres estavam acompanhando o ministério de Jesus, estavam apoiando o ministério de Jesus, estavam inclusive sustentando parte desse ministério, porque o texto diz que eles lhe presidiam, lhe prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, essas mulheres assistiam financeiramente o Senhor Jesus em suas necessidades e também os discípulos. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa saber que, ao contrário da religião primordial de Israel daquele tempo, ao contrário de como pensavam e agiam os gregos, os judeus, com relação às mulheres, os cristãos, os discípulos de Jesus, o próprio Senhor Jesus estava valorizando a presença e a atuação das mulheres em seu ministério. Um pouco mais adiante, a partir do verso 4, nós vemos que Jesus dá uma ênfase especial na palavra do Senhor. Assim, então, quando a multidão afluiu ali junto com as mulheres também, certamente, vindo ter com ele gente de toda a cidade, como nos diz o texto, disse Jesus por parábola. Esse, aliás, era o costume de Jesus. Ele ensinava bastante por meio de parábolas. Já nós vamos saber o motivo de Jesus fazer isso, não é? Mas por ora, aqui nós vemos que Jesus se põe a ensinar uma parábola que todos nós conhecemos muito bem, a parábola do semeador. Então, o Senhor Jesus ensina, e Lucas parece nos trazer aqui uma versão um pouco resumida, mas nós temos aqui os traços principais, os pontos principais daquela parábola, daquela mensagem, não é? Lembrando que parábola não era uma história mítica, é uma história real, que acontecia no dia a dia, ou seja, era ligada ao dia a dia daqueles que estavam ouvindo, mas que geralmente tinha um propósito, um sentido espiritual, um ensino espiritual por trás. Então Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear, algo comum naquela época. O semeador ia sair a semear, era algo corriqueiro, porque Israel tinha uma economia baseada na agricultura, e era muito comum que as famílias tivessem pequenas propriedades, ou até mesmo nas grandes propriedades, que os semeadores saíssem para semear os campos, para que mais tarde então houvesse a colheita. E ao semear, o texto continua, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Jesus parece indicar aqui 4 tipos de solo diferentes, com características diferentes, em que a semente foi lançada e onde a semente caiu, e cujo resultado, ou seja, em cada tipo de solo foi diferente. Então ele conta que ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho.
Isso aqui era comum, não é? E podemos pensar no fato simplesmente de que talvez o semeador estivesse levando uma sacola um tanto cheia e parte dessa semente caísse sem que ele percebesse, de sua bolsa, de sua sacola, fosse caindo aos poucos e no caminho mesmo em que ele estava, a semente caísse e ali germinasse, não é? Porque o texto diz que ela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Ou seja, essa primeira porção das sementes não produziu qualquer fruto. Ela não frutificou, ela não vingou. Você sabe que o fruto precisa de condições apropriadas de solo e de umidade, não é? De água, de exposição solar também, quando o brotinho nasce. Enfim, há uma série de elementos que precisam estar presentes para que aquela plantinha possa germinar, aquela semente possa germinar e a plantinha possa então crescer. Aqui simplesmente uma parte das sementes foi pisada, ou seja, ela foi desprezada. As pessoas passaram por cima, sequer viram que eram sementes, não deram qualquer importância, nem chegaram a pensar, poxa, é uma semente, ela pode vir a ser uma planta, pode vir a dar alimento até mesmo para mim. Não se importaram, pisaram em cima. E aqui caiu também, ali foi comida, né? Parte dela foi comida pelas aves do céu. Serviu de alimento para as aves, mas não cumpriu, todavia, o seu propósito, que era de germinar e de dar fruto. E você precisa pensar comigo nesse sentido, de produzir fruto, de dar fruto. Outra caiu, o texto continua dizendo, sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Ou seja, outra caiu em um ambiente cheio de pedras, talvez houvesse algum espacinho ali entre os pedregulhos e ela chegou a crescer, mas não muito. Logo o sol veio e partiu para cima ou se expôs sobre aquela sementinha e logo ela morreu porque ela não tinha umidade, ela não tinha ali muito espaço para crescer, especialmente não a sua raiz. Outra caiu no meio dos espinhos, um terceiro tipo de solo cheio de espinhos. A gente sabe, se você conhece um pouquinho de agricultura, você sabe que os espinhos competem com as plantas. Ou seja, se há uma semente boa e se há espinhos, elas vão crescer juntas e os espinhos em geral vão sufocar, é como erva daninha. Se não forem arrancadas, elas vão sufocar e vão acabar matando ali a semente boa. Por fim, o texto diz no verso 8: outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala por fim do solo que era um solo bom, onde a semente caiu e havia umidade e havia solo rico em nutrientes para que a raiz pudesse se desenvolver, a planta pudesse crescer e o fruto pudesse então vingar. E aí Jesus traz um texto para nós que pode parecer um tanto estranho. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa era a dica, esse era o sinal para Jesus, para fazer entender que aquilo que ele estava ensinando não era propriamente dito sobre agricultura, ou seja, não era uma lição sobre agricultura, não era uma lição sobre sementes, não era uma lição para nenhum agricultor, semeador. Havia algo por trás, era para isso que Jesus estava chamando a atenção. E por isso Jesus diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus usa essa frase para chamar a atenção para o sentido espiritual, o sentido que está ali por trás daquela história que ele compartilhou. Nós vamos continuar o estudo e a conclusão desta parábola, sua explicação, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.